Existem armadilhas que podem emergir nesse processo de transição de um vislumbre inicial do despertar ao despertar permanente. Tais armadilhas não são inerentes ao despertar propriamente dito. São ilusões que surgem da relação da mente com a visão desperta. A visão desperta está muito além do que a mente pode captar, e a natureza intrínseca da mente é conter tudo o que ela vê. A mente é a fonte dessas ilusões após o despertar. Uma dessas armadilhas mais comuns é um senso de falta de significado. Desde nossa nova visão de realidade, estamos livres do desejo egóico de encontrar significado. Vemos que o desejo do ego de encontrar sentido na vida é, na verdade, um substituto para a percepção de ser a própria vida. A busca por significado na vida é um substituto para o conhecimento de que somos a vida. Somente alguém que está desconectado da vida em si irá buscar significado. Somente alguém desconectado da vida irá buscar um propósito. Não estou afirmando que as pessoas não deveriam procurar significado ou propósito. Essa é uma estratégia relativamente sábia, que ajuda as pessoas a lidarem com a vida. Mas lembre-se de que o anseio por encontrar o sentido da vida, por descobrir o propósito da existência, deriva, em última instância, do estado de sonho. Um estado em que não temos nenhum conhecimento verdadeiro do que somos, e no qual estamos inconscientes de nossa verdadeira natureza. Quando há uma percepção verdadeira, quando despertamos do estado de sonho, compreendemos que procurar significado não é mais apropriado. Quando temos uma conexão direta com a vida, subitamente, a busca por significado e propósito parece desprovida de valor e insignificante. Deixa de ser uma motivação em nossa vida. O impulso de buscar significado e propósito se dissolve, pois partimos de uma perspectiva diferente. Uma perspectiva em que tais coisas realmente não existem. Certamente não da velha maneira. Elas não existem de um ponto de vista egóico. Quando despertamos, vemos o estado de sonho tal como é. Como um estado de sonho poderia ter significado? Como um estado de sonho poderia ter propósito? É apenas um sonho, certo? É verdade, mas como disse repetidas vezes, após o despertar, ainda há um ser humano com uma mente humana, querendo encontrar sentido nas coisas. A mente está inclusive tentando encontrar sentido no próprio despertar, já que para a maioria das pessoas não ocorre um desaparecimento total do ego. A mente continua tentando compreender os insights do despertar. A mente vai começar a dizer: "Ah, meu Deus, já não tenho mais nenhum propósito ou significado." Você viu muito da realidade
para continuar acreditando no propósito ou no significado. No entanto, ainda restou estrutura egóica suficiente para ser investida em significado e propósito. A ilusão do ego está notando que não existe significado. Está olhando para a verdade, como era, o que pode ser muito desorientador. É nesse ponto que algumas pessoas caem na armadilha dessa coisa chamada falta de significado. Parece que a vida não tem mais sentido. No sentido mais negativo, a vida não tem propósito. É como se o ego fosse um grande balão e agora o ar está sendo liberado. Graças à sua percepção da realidade, o balão murchou e tudo o que resta é esse pedaço de borracha flácido. Mas o balão ainda está aí e ele pergunta: o que houve? O que houve com o ar? O que aconteceu com o significado em minha vida? O que aconteceu com o meu propósito? Com os remanescentes da estrutura egóica ainda atuando, às vezes é fácil ser pego em um senso negativo de falta de significado e de propósito. De um ponto de vista desperto, dizer que não existe significado e propósito é tremendamente positivo. E é positivo porque alguém encontrou algo melhor do que significado ou propósito. Alguém de fato despertou como a própria essência da existência em si. O que poderia ter mais sentido do que isso? O que poderia ser mais propósito do que isso? Do ponto de vista do ego, isso pode ser devastador. Se você não for cuidadoso, talvez seja pego em um redemoinho ou correnteza egóicos, que podem arremessá-lo para um estado depressivo. Encontrei pessoas ao longo dos anos que tiveram uma visão muito real, mas o ego tornou-se reativo ao que viram. O ego literalmente reage à realidade que foi percebida, e a reação pode ser muito negativa. O ego pode ficar deprimido. Significado e propósito dissolveram-se de sua estrutura. E há ego ainda aí para sentir-se mal a esse respeito. Algumas pessoas podem passar um bom tempo presas nesse lugar depressivo. Um dos antídotos contra esse aprisionamento na falta de significado é perceber que estamos apenas olhando para a verdade de um ponto de vista egóico. Não há nada no despertar para o ego. O despertar desperta do ego. Então, do ponto de vista do ego, o despertar não tem nenhum benefício. O despertar beneficia o ser. Beneficia aquilo que você realmente é. Mas não traz benefícios ao ego. Na verdade, não há nada mais devastador do que olhar para a verdade da perspectiva do ego. Alguém poderia pensar que seria maravilhoso se o ego pudesse ver a verdade, se o ego fosse tomado por alegria e felicidade. Mas normalmente não é esse o caso.